Sejam bem-vindos a mais um episódio do 21 Bitcoin Optech Recap, o podcast onde a gente traduz e explica de forma simples e didática os assuntos mais importantes da última Bitcoin Optech. Para quem não conhece, a Optech é uma newsletter focada em manter o ecossistema Bitcoin atualizado sobre novidades técnicas e discussões relevantes. Nesse episódio, vamos falar sobre a Optech 364. Hoje vamos falar sobre uma vulnerabilidade no LND relacionada ao gossip da rede. Vamos falar de uma técnica que permite que custodiantes de chaves privadas apliquem políticas de gastos sem acesso ao Xpub e vamos discutir como esquemas de criptografia pós-quânticos podem ainda funcionar com HD Wallet, Silent Payments e outras primitivas de carteiras. Depois disso, temos 3 perguntas e respostas da Bitcoin Stack Exchange e a sessão de mudanças de código notáveis. Eu sou Lucas Ferreira, diretor executivo da 21, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para fortalecer o ecossistema técnico brasileiro de Bitcoin. A gente faz isso principalmente através da educação e do financiamento de desenvolvedores que contribuem diretamente para projetos open source do Bitcoin. Davidson? Oi, eu sou o Davidson, grantee da 21, maintainer do Floresta, co-host do podcast. Pins? Olá, sou o Pins, grantee da 21, colaborador do LND. Noctus? Sou o João Noctus, desenvolvedor na ZBD, que é uma empresa que oferece infraestrutura de pagamento com Bitcoin, e Developer Advocate na 21. Boa. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, vamos para o primeiro tópico. O Matt Morehouse publicou no Delving Bitcoin o post Disclosure, LND Gossip Timestamp Filter DOS. Ele está falando de uma vulnerabilidade que ele encontrou no LND. Pins, o que exatamente é a vulnerabilidade que foi encontrada aqui? O que é exatamente a vulnerabilidade que foi encontrada aqui? Vamos dar uma olhada. Gossip Timestamp Filter, né? Essa é uma mensagem gossip usada para os nós LND para montar uma das formas de montar o grafo da rede. Recapitulando um pouquinho, todo nó tem que montar da melhor maneira possível um grafo da rede, que é um mapa dos nós, como é que eles estão conectados, etc., para poder fazer a parte de roteamento de pagamentos, etc. Quando um nó entra na rede, um nó novo entra na rede, ou ele fica algum tempo offline, uma das maneiras que ele pode fazer, vamos dizer, popular esse grafo é usando o Gossip Timestamp Filter Message. E aí que o Matt encontrou a vulnerabilidade. Porque quando você faz esse filtro, né, é um pedido que você está fazendo para outro nó. Olha, me envia o que você tem aí de mensagens Gossip. E esse filtro você põe uma data. Você fala assim, ó, me envia a partir da data tal. Então, se o nó tivesse, sei lá, 2 dias offline, ele poderia mandar uma mensagem, ó, me manda o que você tem de 2 dias para cá, e aí ele atualizaria rapidinho o seu grafo. Acontece que o nó malicioso pode mandar uma mensagem com esse timestamp zerado. E aí o nó vai responder com todas as mensagens gossip que ele tem no banco de dados dele. Isso pode ser muito grande. E pior do que isso, se o nó LND... Isso, nós estamos falando de uma vulnerabilidade que existia na versão 0.18.2, ela foi corrigida na 0.18.3, tá? Então, no nó anterior a 0.18.3, recebesse uma mensagem dessa seguidamente, ele ia encher a memória de mensagens gossip para responder elas o mais rápido possível. E isso derruba, isso é um ataque DOS. Ele consome toda a memória do nó rapidamente e o nó fica impraticável de ser usado muito rápido e com o tempo ele acaba crashando. É um ataque DOS usando... E é um ataque bem barato, né? Se você parar para pensar, porque basta você ter um nó na rede, você não precisa nem ter canal para você mandar uma mensagem gospel do seu canal com um nó para onde você está mandando a mensagem. Então é um ataque bem assimétrico, né? Que o atacante ele praticamente não tem custo nenhum para atacar qualquer nó que ele queira. Pins, e qual que é a gravidade dessa vulnerabilidade? Primeiro, eu acho que desde quando essa vulnerabilidade está exposta e quão fácil é fazer esse ataque? Então, ela está exposta desde 2018, praticamente 7 anos. Ou seja, desde que ela ainda existe, essa vulnerabilidade existe. E o pior, né, é que é muito fácil de ser explorada. Né? Como eu falei, basta você ter um nó para você
começar a mandar mensagem gossip com timestamp 0, e você manda várias, você pode mandar, enfileirar elas. Claro, você tem que manter a sua conexão com o peer, mas isso não é muito difícil, porque basta você ficar respondendo, né, periodicamente os pings do seu par, e aí isso não vai fazer com que ele se desconecte de você, e você dando alguns hackings nas mensagens que você recebe de volta. Isso vai manter você conectado. E você mantendo essa conexão, você vai mandando mensagem de Ghost Timestamp Filter com o timestamp zerado. Isso vai fazer com que o nó que você está atacando, se ele for versão 0.18.2, ele vai quebrar. E aí o problema que a gente vê é justamente, o pessoal sabe que o nó Lightning ele tem que estar online. Né? Isso é uma maneira de você deixar, o atacante deixar um nó que ele está usando como alvo offline o tempo todo. O nó volta, ele vai lá e faz ataque de novo. O nó volta, ele faz ataque de novo. Então, assim, é grave por ser fácil de atacar, e é grave, muito grave, eu diria, porque o LND tem uma porção muito grande da rede. Então, você conseguiria fazer um ataque, agora não mais, né, porque já está corrigido, mas você poderia fazer um ataque a uma parcela muito grande dos nós da rede. Né? E Pins, uma outra coisa que é preocupante, me parece, se eu entendi corretamente, é que o Matt Morehouse encontrou essa vulnerabilidade meio que sem querer, no sentido de que ele estava fazendo outra coisa e percebeu essa vulnerabilidade. Me parece que era algo que, se alguém olhasse para o código, encontraria facilmente. Ele fala isso, inclusive, que, na verdade, ele não estava procurando vulnerabilidade, ele estava olhando o código, o Matt faz esse trabalho, né? Ele estava olhando o código e ele, batendo o olho, ele encontrou a vulnerabilidade. Então, essa é uma crítica que ele colocou, né? Embora ele também faça uma ressalva, né, que na época em que a vulnerabilidade foi introduzida, o LND e a Lightning em si estavam muito no começo, e era muito importante a velocidade com que a gente conseguia entregar as coisas para fazer as coisas acontecerem. Né? E quando você tem essa velocidade, muitas vezes a parte de segurança fica a desejar. Aí. Nesse caso ficou, né? Mas a crítica que ele faz agora, mais atual, é que a Lightning está num ponto que a gente não pode mais correr o risco de desenvolver o software ou de fazer correções sem essa preocupação de segurança. É muito importante que a gente tenha um pensamento crítico em relação à segurança na hora de estar desenvolvendo qualquer coisa na Lightning, pelo tamanho e a importância que ela já tem para o nosso ecossistema. Né? Ele até comenta que um ataque dessa dimensão, atacando uma série de nós da rede de uma maneira mais fácil, trivial e não custosa, poderia ser um grande problema para a imagem da Lightning, a imagem da LND e para a imagem do Bitcoin como um todo, né? Eu acho que isso é um ponto. Eu vou fazer um parênteses antes da gente continuar nesse tema, porque eu acho que esse é um ponto que é interessante. Todo o público aqui do Optech Recap da 21 pensar sobre e refletir. A Lightning, o próprio João trabalha numa empresa já com um porte bem relevante, com uma exposição grande em termos de fundos monetários ali, quantidade de bitcoins, e tem várias outras empresas nessa mesma posição. A Lightning já está num tamanho hoje em que segurança tem que ser levado muito a sério. Inclusive, a 21 se preocupa muito com isso, a gente já falou várias vezes para você, Pins, enquanto nosso grantee, o quanto a gente valoriza o trabalho de revisão de pull requests. Então acho que isso é uma coisa que, principalmente quem está começando no mundo open source, fica talvez numa ânsia de desenvolver, codar alguma coisa, quando às vezes o trabalho de revisão é até mais valioso e principalmente vai te trazer um aprendizado assim, sem precedentes, um impacto bem relevante, né? E o mais recente grantee da 21 também, o Eric Sestari, que está focado junto com o Bruno no Bitcoin Fuzz. E a parte do Bitcoin Fuzz que ele está focado é justamente fazer o differential fuzzing de implementações na Lightning, né? Então ele já encontrou alguns pequenos bugs e pequenas vulnerabilidades no Eclair, na LND, no DK, enfim, uma série de implementações da Lightning. Então acho que é algo muito relevante. Até uma coisa que eu estava refletindo esses dias, as pessoas ficam falando
como uma defesa do Bitcoin, como um dos pontos-chave do porquê o Bitcoin é valioso. Ah, Bitcoin é open source, pode ser auditado por todo mundo, são muitos olhos, são muitas pessoas ali olhando por código. E na prática, eu acho que o que eu tenho aprendido com o tempo é que na verdade são pouquíssimos olhos no código do Bitcoin, da Lightning. A gente acho que acaba se criando uma crença em todo mundo de que é auditável, então tá todo mundo auditando. E todo mundo está deixando o outro auditar, porque a gente está de fato olhando e monitorando a rede. Então acho que isso é um ponto de alerta aí que acho que é legal a gente levantar. Esse aí, aproveitando esse seu parênteses, eu acho que aí o trabalho da 21 toma uma importância muito grande, que é justamente criar, né, e desenvolver esse ecossistema no Brasil, trazendo desenvolvedores e distribuindo mais ainda o desenvolvimento do Bitcoin, todo o ecossistema. Isso. E voltando então agora a essa vulnerabilidade, Pins, qual que foi a correção? O que teve que mudar no código ali para impedir que esse atacante derrube os nós? Inclusive teve duas tentativas, né? E na primeira tentativa de resolver isso, que foi em dezembro de 2023, falhou, porque na verdade ele colocaram um limite por nó. Então você limitava a quantidade de mensagens desse tipo que o nó poderia receber de um determinado peer, né? Só que isso mitiga, vamos dizer assim, levemente, porque aí tá bom, deixa um pouquinho mais trabalhoso você fazer o ataque, porque você teria que simular ou criar vários nós. Mas como eu falei, não precisa nem ter canal para fazer isso, não sei, sendo uma coisa ainda muito trivial. Então essa correção foi rejeitada pelo próprio Match e na sequência foi criado então um limite global, né, de mensagens desse tipo, né, Gossip Timestamp Filter, né, que são tratadas simultaneamente pelo nó. Então, na verdade, o nó hoje ele não consegue receber, embora você ainda consiga mandar uma mensagem com timestamp 0, isso vai consumir algum recurso, você não vai conseguir mais encadear várias mensagens dessa a ponto de consumir todos os recursos do nó. Tem um limite global agora. João Odeilson, tem algo para perguntar ou algo para adicionar? Um dos problemas que faz com que essa vulnerabilidade seja tão ruim é que o LND ele lia todos os entries que ele ia enviar em memória, que é inclusive porque que outras implementações não são vulneráveis. Você sabe dizer se eles mudaram isso para, tipo assim, ler um pouco, envia, depois lê mais um pouco, envia? Não, eles não mudaram isso. Eles botaram só um limite para não deixar que isso seja um problema a ponto de esgotar os recursos do nó. Mas eu acho que aí, até depois que eu vi essa vulnerabilidade de como eles corrigiram, né? Eu acho que depois cabe um olhar um pouquinho mais crítico ali para ver se a gente consegue mudar a forma como isso é feito, como você falou, né? Não jogando tudo na memória. Ainda vai consumir um pouco de recurso do nó, mas esse recurso está limitado. Obrigado pela participação. Se você estiver ocupado, fica à vontade para sair ou fica à vontade também para seguir com a gente e comentar os outros tópicos. Agora a gente vai para o próximo tópico. Jervis Stan publicou no Delve em Bitcoin uma proposta chamada Chain Code Delegation, desenvolvida com o Jesse Posner, que tenta resolver problemas de privacidade e segurança em setups multisig usados em custódia colaborativa. Noctus, manda aí, qual que é exatamente o problema que essa ideia tenta resolver? Vamos lá. Ele parte de uma ideia onde você vai ter uma multisig que ela é colaborativamente custodiada. O que isso quer dizer? Você tem algum serviço que tem algumas das chaves e você vai usar esse serviço em caso de backup ou que você tenha perdido a chave. Um cenário bem comum é você tem uma das chaves com você em um dispositivo que ele vai estar de certa forma seguro, seja ali no celular ou até protegido um pouquinho melhor. Você vai ter uma chave code que vai ser usado para assinar offline. E você tem essa chave, terceira chave, que seria do provedor, onde ele... Tem, por exemplo, Casa, Nunchuck, Isso, Unchained. tem vários serviços que oferecem esse serviço de custódia compartilhado, né? Então a gente tem esse cenário onde agente externo tem uma das chaves. E esse agente externo, ele te ajuda a seguir algumas regrinhas, né? Porque como eles que têm uma das outras chaves
que estão ali de fácil acesso, vamos chamar assim, e você tem outra de fácil acesso e a outra está offline. Então você simplesmente assina ali no seu celular, manda uma requisição pro servidor deles, eles verificam essas policies e assinam. Policies essas são como, por exemplo, verificar o troco, quantidade que você pré-definiu e coisas do tipo. É como se fosse uma espécie de vault não nativo no Bitcoin. É um vault off-chain. E o grande problema disso é que você tem que entregar para eles, como eles têm que assinar a transação também, você tem que entregar para eles a sua BIP32 Extended Key, uma chave que ela é usada para derivar os endereços. Por mais que eles tenham uma das chaves privadas, essa parte na multisig ela é importante para que tudo funcione. Nessa parte de BIP32 é a definição de como a gente faz essas carteiras terem mais que um endereço de uma forma fácil. A partir de um segredo você gera N outros segredos. Cada segredo tem uma chave pública, cada chave pública é um endereço de recebimento. E aí tem uma fórmula de como isso funciona, que você tem, se for hardened, você vai colocar um elemento privado, se não for hardened, que é o caso do último caminho de derivação, é a parte pública. De qualquer forma, dentro das informações que são enviadas ali, você tem o que chama C-pair, e isso é usado para derivar os próximos endereços, certo? É isso que permite que, beleza, eu te dei um valor ali, a partir dele você faz uma conta, o resultado dessa conta já vai te dar uma dica de como você vai gerar o próximo endereço e assim vai. Você consegue gerar todos os meus endereços de recebimento. O problema principal aqui é a privacidade. Ok, você resolveu o seu problema de segurança de certa forma, você está custodiando ali, tem o vault, tem algumas garantias e tudo mais, só que esse serviço de terceiro ele sabe tudo que você está depositando. Afinal, ele consegue derivar todos os seus endereços e ver todas as movimentações que você está fazendo. Não sei se ficou claro qual que é o problema. Ficou sim. E como é que a proposta do Jervis Stan e do Jesse Posner resolve isso? Eles resolvem isso pelo seguinte: ao invés de você mandar o que a gente chama desse BIP32 XPub, que consegue derivar todos os endereços, você vai mandar uma partezinha que é feito dentro desse cálculo e vai deixar de mandar uma outra parte. E essa outra parte, ela é a parte necessária para que você consiga derivar os próximos endereços. A conta que é feita, ela é simplesmente um HMAC SHA-512 do chain code e desses outros parâmetros que eu falei. O índice, né, qual que é o endereço, se é o endereço 0, 1 e assim vai, e a chave pública. E aí, com o resultado disso, a gente pega o lado esquerdo dessa conta, HMAC SHA-512, e usa ela para gerar um ponto na curva. E aí, na hora que você vai assinar, você também multiplica por esse fator. Então, o fato da gente omitir esse valor privado dentro dessa conta, digamos assim, você só vai falar para o custodiante: olha, eu quero assinar no índice N ou no índice I, e toma aqui já o resultado da conta. Eu não estou te dando o chain code para você calcular o left half dessa operação. Eu já te passo o valor final para o custodiante. E aí, com esse valor, ele consegue recomputar até a própria chave privada para ele assinar a transação para mim. Claro que ele vai estar fazendo isso de uma forma tweaked, né? Então ele está assinando uma espécie de blind signature para mim. E aí, depois que eu recebo essa assinatura, eu tenho as partes que conseguem desfazer essa conta, digamos assim, e revelar a assinatura de fato que eu preciso. E esse modelo é compatível com as carteiras e hardware signers atuais, ou você teria que fazer uma atualização em todos eles para que eles suportassem esse modelo? Olha, a conta que acontece é a conta que já existe nos devices. A conta não muda nesse sentido. Só que o parâmetro de assinatura da função ali vai mudar. A interface mudou porque você não está mandando mais os três parâmetros que precisam, né? Você está mandando já o resultado final. Então, sim, precisaria de alguma atualização para
para que isso aí seja suportado. E para o lado do custodiante também ele deveria fazer algumas alterações até para que o custodiante consiga ainda fazer enforcement de policies e tudo mais. Davidson, você tem algum comentário ou algo para adicionar, uma pergunta? Acho que não. Vamos para o próximo tema então. O Jesse Posner compartilhou no Delving Bitcoin uma série de pesquisas que sugerem que os principais mecanismos de privacidade e gerenciamento de chaves do Bitcoin, como carteiras HD, Silent Payments, Musig, Frost, podem em tese ser adaptados para funcionar com algoritmos de assinatura pós-quânticos baseados em lattices. João, o que exatamente esses estudos mostram? A gente já falou algumas vezes aqui no podcast, no Twitter, no BitDevs, no Discord, a gente falou sobre como a maioria dos esquemas pós-quânticos não são compatíveis com várias das abstrações que a gente usa hoje, né? E como isso ia forçar a gente a repensar muito das coisas, tanto no desenvolvimento do Bitcoin quanto na experiência dos usuários. O que o Jess está sugerindo aqui é que existe um caminho onde essas features que a gente já conhece poderiam sobreviver, né? Nesse mundo pós-quântico. Isso, que são alguns primitivos que a gente usa para espécie de... Talvez seja bom começar explicando o que se entendia até então, né? Porque até então, sempre que a gente falava em mecanismos de algoritmos de assinatura pós-quânticos, a gente falava, putz, a gente vai perder isso, vai perder aquilo, HD Wallet não vai funcionar, Silent Payments não vai funcionar. Por que exatamente? O que muda com o pós-quântico que não é compatível com essas primitivas todas? Nesse ponto eu acho que o Davidson vai saber falar melhor do que eu, inclusive. Mas seria a forma de assinatura ou o tamanho, ou dependendo da conta que você faz, que não seria, dependendo do algoritmo ali, compatível com o primitivo que a gente usa, ou a forma como a gente deriva uma wallet, por exemplo, ou a forma como a gente soma chaves numa Musig, por exemplo. É basicamente isso que o João falou, só que quando a maior parte das vezes que a gente vê as pessoas falando sobre assinatura pós-quântica, geralmente vem as assinaturas baseadas em hash, né, em mente. Assinaturas baseadas em hash são funções que a gente fala não lineares. O que linearidade significa nisso aqui? Basicamente que ela obedece às leis da comutatividade e da associatividade. A gente lembra lá da escola, no primário, a gente aprende a lei da comutatividade, você pode reordenar os fatores dentro de uma operação de adição, por exemplo, que o resultado é o mesmo, e a associatividade é o do parênteses, né? Você pode agrupar subexpressões de formas arbitrárias e continua, a expressão como um todo é equivalente. As que a gente usa hoje, que são chamadas... Exemplo, por exemplo, A mais B, pega o resultado disso, aí depois soma C, ou então inverte a ordem ali e faz numa ordem diferente, o resultado tem que ser o mesmo. Vai ser exatamente o mesmo, porque a adição é linear. Ela obedece às leis da comutatividade e associatividade. As que a gente usa hoje, que a gente mais usa hoje, são as chamadas number theoretical, são baseadas em teoria dos números, e todas elas são construídas em conjuntos que a gente chama de abelianos, que são simplesmente conjuntos que seguem a lei da comutatividade. Hashes, elas são, por definição, não lineares, né? Elas são feitas para ser algo que a relação entre a entrada e a saída é completamente caótica. Uma hash criptográfica ela é feita para ser isso, para ser assim. Então, entende-se que, a menos que a gente está usando um esquema MPC super complexo, só usando a matemática da coisa, igual a gente faz com Musig, por exemplo, a gente só está multiplicando algumas coisas ali, somando outras, e isso forma a equação final. Com hashes não daria para fazer isso, não existe essa ideia de somar ali e sair com algo, pelo menos não, entende-se que não seja possível isso. Só que hashes não são a única primitiva que é pós-quântica, né? Pelo menos que acredita-se ser pós-quântica. Existe essa, chamada lattice, que acho que em português é reticulado. Existe que os reticulados eles têm algumas propriedades que seguem as leis da associatividade e comutatividade. E permitiria você fazer esse tipo de esquema. Ainda não se sabe se dá para fazer de forma segura, porque não é só obedecer essas leis, precisa ter algumas outras características para permitir que seja feito de forma segura, mas aparentemente ele listou alguns papers onde eles utilizam problemas, e aí nos reticulados você tem vários problemas diferentes, tá? Não é só um, não, existem 4 problemas de reticulados que podem ser utilizados para fazer esquemas criptográficos. Os mais comuns, se eu não me engano, é o Shortest Path Vector,
e Shortest Distance Factor, alguma coisa assim, que são os mais famosos. E eles têm essa propriedade, então ele listou alguns papers, ainda são esquemas bem incipientes, então não dá para saber se são realmente seguros, se é algo que dá para usar, mas pelo menos mostra um caminho ali de algo que pode ser feito, e ele mostra algo no estilo do que a gente faz com a BIP32, onde você tem uma seed e a partir dela você, de forma hierárquica, cria outras chaves. Alguma coisa no estilo de Silent Payments, onde você tem uma chave que é efêmera, mais uma chave que a pessoa gera, você junta as duas e cria uma chave de uso único, mas que o recebedor consegue recriar a chave privada. Fazendo uma espécie de Hellman, né? Meio que um diffie-hellman, é um key exchange, né? Um protocolo para key exchange, que é o termo geral para isso. Sim. Provavelmente, se a gente for por esse sentido, a gente tem esquemas para fazer isso. Aí a pergunta que fica é, a gente vai nos esquemas que são geralmente considerados mais seguros, que são mais antigos, que já foram provados seguros pela questão do tempo que eles existem, várias pessoas tentando quebrar eles não conseguiram, ou esses mais novos, que é criptografia baseada em reticulado, apesar da ideia em si não ser muito nova, acho que já tem papers lá dos anos 80 e 90 falando sobre isso, mas os esquemas que a gente tem hoje, que a gente tem mais novos, eles são bem recentes, assim, são esquemas que a maioria deles foram criados justamente por causa da competição do NIST, que começa acho que em 2015, para a criptografia pós-quântica. Então são esquemas que não estão muito provados in the wild, assim, ainda precisam se provar pelo tempo, só que eles têm trade-offs legais, né? Tem que a gente chama de deletion, que as chaves não são gigantescas igual com os baseados em hash, e as assinaturas também não são tão grandes, então seria um impacto muito menor no uso de recursos on-chain. São trade-offs, a gente precisa entender exatamente quais trade-offs a gente quer, são ou não aceitáveis e ver qual que é o melhor esquema para isso. E esse uso não linear ali na assinatura Schnorr ou ECDSA, justamente corrija se eu estiver errado, mas a construção do Fiat Shamir ali, do commitment da informação que você quer provar, digamos assim, que ela não foi tempered, né? Fazer replacement dessa parte também usando essas construções de assinatura pós-quântica que são MLDSA. Esse módulo LADS é um dos possíveis problemas nos reticulados que você pode utilizar para criptografia. Só fazendo um resumão aqui, ainda tem que ser estudado, né? Porque como o Davidson disse, é tudo muito recente. Tem coisa aí que eu não sei nem se tem prova de segurança, mas a princípio seria possível ter construções de HD Wallet, né, que é a derivação de endereços e chaves privadas, né, esse esquema de hierarquia, né, endereços stealth, que é o que a gente acabou de falar, que é um key exchange, agregação de chave no estilo Musig e até esquema de assinatura com threshold, que seria equivalente ali a um Frost da vida, né? Você tem um T de N chaves ali para assinar. Bom, partindo para a sessão de perguntas e respostas da Stack Exchange, a gente tem a primeira pergunta: como o Bitcoin Core lida com reorgs maiores do que 10 blocos? A gente tem uma resposta do The Charlatan em que ele faz uma referência direta ao código-fonte do Bitcoin Core. O método Maybe Update Mempool for Reorg só reintroduz transações na mempool se a reorganização tiver até 10 blocos. Um contador é incrementado a cada bloco desconectado, e se o limite for ultrapassado, essas transações e as suas dependentes não são reprocessadas automaticamente para o mempool, ajudando a manter a estabilidade e prevenir DOS. Algo para adicionar, Davidson ou João? Já aconteceu, assim, recentemente, eu acho que nunca aconteceu um reorg mais do que 4, mais do que 3. Acho que a gente falou sobre isso recentemente em algum dos episódios da Optech. Se eu não me engano, reorgs de um bloco já passaram a ser assim a cada 2, 3 semanas, talvez, muito mais raros. Reorgs de 2 blocos, acho que tinha 2 casos, um era tipo, sei lá, 2000, vou chutar os números aqui, mas em termos de antiguidade, 2015, 2014, algo do tipo.
E reorgs de 3 ou 4 blocos acho que eram ainda mais raros. Né? Aconteceram, não sei nem se já aconteceram. Acho que a única vez que aconteceu um reorg maior foi naquela treta da BIP 66, 60 alguma coisa, que eles ativaram o soft fork, mas tinha muito minerador que estava fazendo spy mining, aí eles não estavam validando, e aí deu um reorg gigantesco. Eu acho que naquela época foi bastante bloco. Não foi nas dezenas, mas foi, tipo, nas maiores unidades. Acho que a única incidente que teve um reorg maior, fora as vezes que o Satoshi reorganizou a rede porque tinha bug, né? Porque ele reorganizou na época do bug do overflow, e acho que chegou a ter um reorg na época da, da BIP 50, né? Que foi o bug do database, eu acho que chegou a ter um reorg também. E você sabe o tamanho desses? Foi centenas de blocos. Foi questão de, tipo assim, mais de um dia. O dia são 144, né? Ou seja, do jeito que a rede está hoje, muito provavelmente sua transação vai voltar para mempool ali e vai ser Muito reprocessada. Eu diria que só testnet. Testnet é um caso onde isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, é interessante ver esses incentivos, né? Bom, não faz sentido você ficar colocando transação ali para ser reprocessada, caso desse tipo de ataque, né? Ou de reorg, enfim, não chamaria de ataque necessariamente. É que vai ser muito ineficiente para o Node, né? Porque ele vai ter que recolocar aquela transação na mempool, e aí se a mempool encher, ele vai ter que ficar rodando um algoritmo de eviction, né? Que é o algoritmo que remove as transações menos prováveis de entrar no próximo bloco. Esse algoritmo não é muito eficiente hoje em dia, ele vai melhorar com o cluster mempool, mas hoje em dia ele é bem ruinzinho. Então, tipo assim, se fizer um reorg muito grande ali, são blocos cheios, você pode realmente fazer um DOS no Node ali. A próxima pergunta é um pouco mais polêmica. Quais as vantagens reais de uma hardware wallet comercial comparada com um pendrive criptografado rodando Tails? É polêmica principalmente aqui no Brasil, né? Tendo em vista que esse método ficou bastante popular aí depois de vídeos do bitcoinheiros. Se não me engano, já teve até um vídeo antigo do Avelino que falava de como criar um pendrive criptografado para fazer autocustódia. Peço perdão pelo vacilo. O Red Gritty Brick apontou que, embora um pendrive criptografado ofereça segurança em repouso, suas chaves privadas ficam vulneráveis durante o uso, especialmente se houver um malware ou um erro humano. Já dispositivos de assinatura, hardware wallets, são projetados para nunca expor as chaves privadas, mesmo quando elas estão em operação. Essa é a base de seu design. Eu diria que o ponto aí entre um e outro, no quesito custo, e aí você tem que levar também em contrapartida a segurança, certo? Para o uso do dia a dia, não faz tanta diferença, até porque você muito provavelmente não é um alvo, certo? Então, você fazer uma operação de digitar qualquer coisa no seu computador, ou fazer uma operação com uma seed, seja ela Bitcoin, uma chave PGP e tudo mais, sim, você está vulnerável à exposição dela em memória. Então, idealmente, se você está indo para esse setup, você vai usar em um dispositivo que ele está offline, até porque se isso vai estar vulnerável, ele não vai conseguir sair do seu computador. A não ser que você tenha alguns ataques muito especializados. Alguém colocou um DMA no seu computador, e aí tem alguém observando a memória. Ou alguns ataques que eu já vi que são teóricos, já tem alguns testes ali de prática, mas é tudo num laboratório onde o cara está analisando a frequência que a sua memória emite e isso faz dar leak na sua chave privada. Mas são cenários diferentes, né? São approaches diferentes. O único detalhe que eu gosto de usar um pendrive assim é porque ele é stealth. Para um uso rápido, ele é só um pendrive. Enquanto um dispositivo de assinatura, ele é um dispositivo, você bate o olho e sabe, isso aqui é para assinar transação de Bitcoin, geralmente. Plausible deniability. Que seria o caso de uso para uma justificativa, digamos assim, para você usar um pendrive. Claro que você vai usar ele num ambiente controlado, offline. Não vai espetar ele no computador de qualquer um. Próxima pergunta, acho que vale fazer uma explicação um pouco mais detalhada, Davidson, que é a pergunta: é possível gastar um output tapper tanto pela key path quanto pelo script path? Acho que
explicar essa nuance do Taproot vai ser interessante porque a gente já até mencionou algumas vezes que uma das possíveis soluções para computadores quânticos, uma das soluções que o Matt Corallo aponta é você desabilitar o KeyPath no Taproot e só com o Script Path você conseguiria fazer algum tipo de modificação ali, algum esquema que seria resistente à computação quântica. A resposta é não. Você tem que pegar um ou outro, nunca os dois ao mesmo tempo. E o motivo é porque quando você cria um output Taproot que tem ambos os keyspan e o script span, você vai gerar uma árvore com todas as condições de gasto, você vai calcular a raiz dessa árvore Merkle, né, uma árvore Merkle com todas as condições, e aí você só pode gastar uma dessas folhas ao mesmo tempo, você pode executar uma das folhas ao mesmo tempo. Então, você tem que pegar as condições que são disjoints, ou seja, condições que elas serão ou uma ou outra. Por exemplo, eu quero uma chave ou depois de um certo tempo uma outra chave. Tipo assim, um 2 de 2 ou depois de muito tempo só uma chave. Então as duas, elas ou eu vou executar uma ou eu vou executar a outra. Aí eu pego essas condições, transformo em uma árvore, faço uma hash delas e aí eu junto com uma chave especial chamada chave interna, internal key, que é meio que a sua chave pública de verdade, que é a chave que vai assegurar ali o keyspan. Se você não quiser keyspan, você coloca uma chave que é nums, né? Nothing under my sleeves, que é uma chave que ninguém sabe, a chave privada. Aí você pega essa chave, você faz o que a gente chama de tweak, que é quando você pega um número, que é o resultado da hash, né? Você interpreta ele como um número e multiplica por um ponto na curva para criar uma nova chave. Essa chave é a sua chave pública externa, que é a que vai de fato no script public ali, que é o que está de fato no endereço. Se você quiser gastar via keyspan, você simplesmente vai colocar uma assinatura na witness stack, né, que é quando você vai gastar todos os dados que você precisa para rodar o programa, você vai colocar na witness stack. E aí, se tiver só uma assinatura, o Node vai entender assim, isso aqui é um keyspan, então eu só tenho que verificar a assinatura. Se tiver mais coisas do que só uma assinatura, ele vai entender que é um script span, e aí ele vai fazer toda uma série de outras operações. Para você fazer o keyspan com Taproot, para você fazer o script span com Taproot, você precisa de uma coisa chamada control block, que tem principalmente a prova Merkle, né? Isso, a prova de inclusão Merkle do script que você está usando. A folha em si, né, que é o script em si, e aí a folha ela tem uma versão e depois é um script em si que você está gastando, e todos witness, né, todas as informações necessárias para executar aquele script. Então, se for um 2 de 2, seriam duas assinaturas, por exemplo. E aí você precisa escolher um ou outro. Você nunca pode colocar os dois, porque com base no número de elementos que tem na pilha, o Node ele vai saber se é um keyspan ou se é um script span. Exatamente, ele vê pelo número de informação que você colocou ali no control block e no witness. Então a resposta é sim, não? Você pode usar tanto, você pode gastar um output Taproot que você tanto... faz um ou outro. Não os dois ao mesmo tempo. Na hora de gastar, se tiver qualquer coisa que não seja uma assinatura, é estritamente isso. Se tiver um witness element, é um keyspan. Se tiver mais de um witness element, é um script span. O motivo de você colocar uma assinatura ali só é justamente falar, olha, estou gastando da internal key. Eu acho que essa assinatura, inclusive, ela é tweaked também, Davidson, se eu não me engano, porque ela tem que bater com a chave pública que está no endereço que foi tweaked. Então isso é interessante também, porque justamente a assinatura Schnorr, ela é linear, você pode somar um fator ali na sua chave privada, que multiplicado também vai dar o mesmo fator ali que dessa chave pública aparente, dessa chave pública tweaked. Para a rede, a chave que está realmente sendo assinada é a chave externa, né? Sim. Não a interna. Isso, é a tweaked key. Não, você ia comentar do A ou, que é basicamente uma diferença aí do... A pergunta ele fala se pode usar as duas. É porque na resposta aqui da Stack Exchange o Antônio falou sim. Mas acho que é porque ele entendeu ou. É uma sim, questão vírgula, de depende da entender. explicação que você dá depois. Sim, dá pra usar os dois, vírgula, não ao mesmo tempo. Isso. Se eu fizer duas transações, eu tenho o mesmo endereço, mas eu tenho duas UTXOs, eu posso gastar uma com keyspan e uma com script span. Mas agora se eu tenho a UTXO A, eu estou criando uma transação que gasta ela
essa transação que está gastando aquele UTXO, ou ela é script span ou ela é key span. Ela não pode ser os dois ao mesmo tempo. Isso. Eu posso ter assinaturas, né? Porque dentro do TypeScript eu tenho checksig verify, mas aí não seria o que a gente chama de key span, né? Aí já seria um script que tem assinaturas dentro dele. Você está fazendo um script span, que o script ele é arbitrário. Você pode solicitar que tenha assinaturas. Inclusive você pode fazer um bem idiota que é tipo um script, mas que ele só requer uma assinatura, né? Pode ter um mais idiota ainda que é só me dar um hash. E aí, inclusive, ao revelar o hash, todo mundo sabe o segredo. Você faz RBF ad infinito até drenar e mandar tudo pro minerador. Ou então um minerador pode pegar também. Seguindo então para a seção de mudanças de códigos notáveis, a gente tem Bitcoin Core 32521, que torna non-standard, ou seja, inválidas para a política de Relay e Mempool, as transações Legacy que excedem 2.500 operações de SIGOPS. Isso prepara o terreno para um possível soft fork do Great Consensus Cleanup, que passaria a aplicar um limite diretamente no consenso. Sem essa mudança prévia, mineradores que não atualizassem poderiam se tornar alvos de ataques DOS triviais. Isso aí já é meio que parte do Great Consensus Cleanup, mas ele está passando agora como política, provavelmente porque mais na frente, quando vier o soft fork for ativado, aí já remove via consenso. Mas são transações que são especialmente feitas para isso, elas não são. É muito difícil ter uma transação dessa que seja honesta, e elas gastam muito recursos computacionais em um node para validar ela, e isso poderia ser um vetor de DOS, derrubar o seu node ou até mesmo derrubar a rede, né? Tipo, se derruba a maioria dos mineradores, por exemplo, a rede ficaria incrivelmente lenta para criar novos blocos. Então, é um perigo. É algo que está no caminho de ser resolvido com o Great Consensus Cleanup, caso ele seja ativado. E aí eles já estão começando a mexer com policy para já começar a fazer, tipo assim, depois que atualizou, já tem a policy e aí depois já vai ter o consenso para remover de vez. Bitcoin Core PR 31829 adiciona limites de uso de recursos ao TX Orphanage, o gerenciador de transações órfãs. O objetivo é preservar o relay oportunista do tipo One Parent, One Child, One P, One C, mesmo diante de ataques de spam. Os limites aplicados são máximo global de 3.000 anúncios de transações órfãs, limite proporcional de órfãos por peer, reserva de peso por peer 24 vezes 400 kWh units e limite de memória variável global. Quando qualquer um desses limites é atingido, o Node remove a transação órfã mais antiga do peer com maior uso relativo de CPU ou memória, ou seja, com maior DOS score. Esse PR também remove a opção Max Orphan Transactions, valor padrão era 100, fazia a seleção de remoção de órfãos de forma aleatória, facilitando ataques. Isso é uma continuação de algumas coisas que a gente já conversou aqui com o Bruno, né? No Core, os resource limits eram globais, e isso acaba criando uma situação onde um peer malicioso pode negar funcionalidade dos outros peers. Então, por exemplo, se um peer quer não permitir que os outros enviem transações potencialmente órfãos, que é como é utilizado o One Parent, One Child Packet Relay, ele pode simplesmente inundar o outro node com órfãos, e como o limite é global, ele não aceitaria os outros que vão vir. Então agora os limites também são por peer, o que significa que você só pode exaurir o seu próprio limite, mas não o limite global. Então se um peer honesto quiser fazer o One Child, One Parent Package, ele consegue. O fato de eu ter enviado mais do que eu deveria não vai atrapalhar a funcionalidade para os outros peers, que é bem mais sensato de se fazer. LDK PR 3801 estende o rastreamento de attributable failures para incluir também os pagamentos bem-sucedidos. Agora a LDK registra por quanto tempo um node segurou um ATLC e propaga esse tempo de retenção no payload do attribution. Antes, o tempo de retenção era rastreado apenas em falhas. Acho que a gente já falou aqui bastante de attributable failures. Ainda não é utilizado para de fato selecionar os melhores nodes, mas está sendo utilizado como pesquisa para entender
como que a rede funciona e como potencialmente melhorar o route selection, né, a seleção ali de rotas para fazer um pagamento para melhorar a probabilidade de sucesso. LDK 3842 amplia a máquina de estados de construção interativa de transações, parte do Dual Funding, para lidar com a coordenação de assinaturas de inputs compartilhados em transações de splicing. O campo PrevTX na mensagem TXAddInput agora é opcional, o que reduz o uso de memória e simplifica a validação. Aparentemente agora você pode ter canais que ainda não tem uma IoTXO conhecida. Você negocia toda a máquina de estado e quando a IoTXO for confirmada, aí ela de fato é preenchida ali. PR nos BIPs 1890 altera o caractere separador definido no BIP 77 de mais para menos, já que algumas bibliotecas antigas de URI em HTML 2.0 interpretam mais como espaço em branco. Além disso, os parâmetros do fragmento agora devem ser ordenados em ordem lexicográfica, em vez de reversa, para facilitar a implementação assíncrona do protocolo PageJoin. Eu ia perguntar, BIP 77 é PageJoin, né? Usa bastante BIP 22, 21 Bitcoin URIs e aparentemente tem essa limitação nos caracteres, da forma como é parseado os caracteres, então é uma mudança pequena, mas relevante, porque eles utilizam muito URLs nesse processo, né? Você está constantemente enviando mensagens que são tipo assim, endereços, PSBTs, várias coisas que precisam ser passadas de um lado para o outro para permitir que o PageJoin funcione. Boltz PR 1232 torna obrigatório o campo Channel Type ao abrir canais, já que todas as implementações atuais já exigem esse campo. O PR também atualiza o Bolt 9 para incluir um novo tipo de contexto T, permitindo marcar recursos que podem ser incluídos no campo Channel Type. Pelo que eu entendi, o Channel Type é para negociar features, né? Coisas que ambos os peers suportam, que aquele canal vai fazer. Tipo, obviamente aquele peer backup deve ser isso. Será que é isso ou é Tapper Channel e... Eu acredito que seja tudo, né? KeyEssence, o suporte a KeyEssence, que aí seria para Dynamic Commitment e Splicing, Single Taproot Channels. Eu acredito que todas essas features que podem influenciar como o canal funciona, elas podem ser negociadas a partir porque ambos os peers eles podem anunciar, mas não necessariamente eu quero abrir um canal que tem aquilo ali. Então, no momento que vai abrir o canal, você negocia quais features eu quero naquele canal. Esse PR acho que é interessante, só como um comentário parênteses, é interessante para as pessoas visualizarem como a especificação da Lightning é um documento vivo, né? Muitas vezes a especificação está descrevendo algo que já foi implementado, outras vezes ela está descrevendo algo que vai ser implementado ou que foi implementado no passado, mas depois a implementação muda. Pode ser que muitas implementações mudem o comportamento, mas esqueçam de atualizar a spec, e depois alguém percebe, opa, a spec não está falando o que a gente está fazendo. Então acho que é interessante perceber isso. Não é um documento que é muito diferente dos BIPs, que em geral você escreve um BIP depois de ele estar num estado finalizado, raramente ele sofre modificações, mas muito mais raramente, enquanto que os bolts, tanto é que o nosso amigo Nicolas, quando estava implementando... É isso que eu ia comentar, que ele está sofrendo bastante aí com a especificação, né, porque ele está partindo do documento para fazer a implementação, para provar justamente que, enfim, os bolts servem para isso. Só que tem coisa ali que ele acabou esbarrando, que era, por exemplo, abertura de canal, você tem que mandar um ping-pong, esse ping-pong ele tem que ter um tamanho e um intervalo de tempo randômico, should, né, mas, enfim, e alguns outros detalhes ali que, por exemplo, a LND ele manda a cada 30 segundos, e tudo bem. E dependendo do tamanho de pacote, ele só ignora, e aí estava quebrando, e enfim, ele não sei se ele já chegou a resolver isso aí, mas é curioso olhar isso acontecendo. E ele tá vendo isso de perto, acho que todo dia. O que é uma vantagem de fazer o que ele está fazendo, né? Boa parte das implementações que a gente tem hoje, elas foram feitas na época que a spec foram feitas, né? Então, o Nick pegando, que são 8 anos depois que começaram a fazer a spec, o Nick começando do zero e vendo se de fato a spec está
tá bonitinha, tá concordando com o que os nodes falam, é um beta testing para elas. Bom, é isso. Nos vemos na semana que vem para falar da Optec 365. Até mais. Até mais. Falou!